mais um pouco. Não se sente, não se sente. Adora Ele mais um pouco. Levanta suas mãos para o alto. Pra sempre, amém. Levanta suas mãos para o alto. É para Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Nós te adoramos, Senhor. Pra sempre, amém. Sinta a presença dEle. Sinta o abraço dEle. Abraça Ele agora. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então abraça Ele bem forte essa noite. Não saia daqui sem abraçar Ele. Não saia daqui sem ser tocado por Ele. Abraça bem forte. Sente o cheiro dEle. Porque dele, por ele, Enche, Deus. para ele são todas as Seja coisas. cheio do Espírito Santo. E porque dele, por ele, Seja bem-vindo, Espírito Santo. ele são todas as coisas. Seja bem-vindo, Yeshua. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer Se renda a Ele. de Deus. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Quão insondáveis Deixa Ele te tocar e essa noite. seus caminhos, Oh! e a Ele a glória. É para ti, Senhor. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor que vai adorar o Senhor no céu. Vai aprendendo como adorar Ele no céu. Toda a glória a Ele a glória. Vai ensaiando, vai ensaiando. A Ele a glória. Diga assim a Ele: a minha adoração é para ti, Senhor. Será que você pode repetir? Você vai dizer assim: a minha adoração é para ti, Senhor. O meu louvor é para ti, Senhor. O meu coração é teu, Senhor. Eu vim aqui te exaltar. Será que você pode dizer a Ele: eu vim aqui te exaltar, Senhor. Eu vim aqui glorificar o teu nome, Senhor. Diga a Ele: eu vim aqui engrandecer o teu nome, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Alabraixô. Diga assim: a minha alma é tua, Senhor. Minha alma é tua, Senhor. Então recebe a minha adoração, papai. Diga assim: Abba, Pai. Meu Abba. Diga meu Abba. Meu papai. Meu amado.
Rei da glória, Jeová Rafá, Jeová Direi, Jeová Nessi, Deus poderoso. Deus, tu és a minha bandeira, diga assim. Deus, tu és o meu lugar forte, diga assim a Ele. Deus, tu és o meu redentor, tu és o meu rochedo, tu és o meu lugar forte. Toda honra e glória é para ti, papai. Então mais uma vez, Alabraxo, mais uma vez. Iremaxo, Alabraxo. Será que você que fale mistérios aí um pouco com Ele? Fala mistérios com Ele aí onde você está. Receba o renovo do Espírito Santo essa noite. Seja cheio do Espírito Santo e comece a falar em línguas. Comece a falar em mistérios com Ele aí. A Bíblia diz que aquele que ora em língua não fala a homem, mas sim a Deus, porque em Espírito fala mistério. Comece a falar mistérios aí com Ele. Sinta o renovo do Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Recebereis poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Comece a falar em mistérios aí com Ele. Pode ser baixinho. Pode ser baixinho. Pode ser baixinho porque é você e Ele. Começa a ligar o céu na terra. Começa a se conectar com Ele. Alabraixeirabaixo. Mistérios, você e Ele. Seja renovado essa noite. Começa a falar mistérios com Ele aí onde você está. A Bíblia diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo com fogo. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. O Espírito Santo de Deus te visita essa noite. Eu sinto a presença dEle aqui nesse lugar. O altar está cheio da presença dEle. O altar está cheio da presença dEle. A igreja está cheia da presença dEle. Alabrai, show. Enche. Começa a encher, Deus. Começa a encher, começa a encher. Começa a encher. Nós queremos ser cheios. Queremos ser cheios. Porque a tua palavra diz: para nós não se embriagar com vinho, onde há dissolução, mas seja cheio. Mas seja cheio. Mas seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio dele. Seja cheio dele. Seja cheio dele. Alabrai. Sopra. Enche esse lugar com a tua presença, Deus. Enche esse lugar com a tua glória, Deus. Manifesta o teu poder, Deus. Ninguém vai voltar para casa essa noite sem sentir a tua presença. Ninguém vai voltar para casa sem ser tocado pela tua presença. Então enche, toca, visita e enche. Alabraixo. Ei Deus. Ei Deus. Nós não se conformamos com coisa pouca, Deus. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Derrama mais, Deus. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Então derrama mais. Sopra do teu Espírito. Renova. Renova os teus servos. Renova as tuas servas.
Derrama do teu espírito. Foram vistos línguas repartidas como fogo. Alabraxou. Alabraxei. Há uma presença dele nesse lugar. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meu Consolador amado. Alabraxou. Sobe comigo, esteja comigo. Enche da tua presença. Me ensina a pregar que eu não sei. Me ensina a falar do teu amor. Me ensina a falar das tuas grandezas. Alabraxou. Espírito Santo, visita essa pessoa. Vai tocando, vai curando. Alabraxou. Pessoas que entrou aqui com enfermidades. Pessoas que entraram aqui com dores. O Espírito Santo de Deus está tocando nessa noite. Você vai caçar dor e não vai achar mais. Você vai caçar inflamação e não vai achar mais. Porque é Ele que está aqui. A enfermidade você vai caçar, ela não acha mais. Porque o Rei da Glória está aqui. O seu Redentor está aqui. O Deus que faz milagres está aqui. O Deus que cura está aqui. O Deus das promessas está aqui. O Deus que restaura está aqui. O Deus que dá força aos cansados está aqui. O Deus que dá vista aos cegos está aqui. Alabraxou. Oh Deus, 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 Deus. Oh Deus. Era abaixo. Alabraxou. Você adora Ele, Ele visita a tua casa. Você adora Ele, Ele visita a tua parentela. Você adora Ele, Ele cuida da sua família. Alabraxou, labaxei, labraxo. Há uma presença. Há uma presença. Há uma presença. Alabraxo. Adora. Faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz tudo para se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Receba o Espírito Santo de Deus. Aviva-nos, aviva-nos. Sopra, 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 sopra. Derrama, Deus. Meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Diga, fere meu coração com a ferida
de fome por ti. Fere meu coração com ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, diante do teu altar, Deus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Aleluia. Até que o Senhor venha. Aleluia. Palavra show. Ei! Palavra show. Escuta aqui, demônios. Aqui só há lugar para a presença de Deus. Palavra show. Demônio, eu te dou uma ordem. Você que tem atrapalhado essa pessoa de adorar o Senhor, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Solta essa pessoa agora em nome de Jesus. Ei, demônio, pega tuas malas, tuas bagagens. Eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Solta agora esse corpo em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Ai, show. Aleluia. Palavras. Senta aí do seu lugar, dando glória bem alto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Alabraixo. Às vezes você não vem para a igreja porque está sentindo alguma dor, alguma enfermidade. Ou às vezes está passando uma luta, uma tribulação, uma batalha. E às vezes você deixa de sentir, você deixa de adorar, você deixa de
celebrar e cultuar o nome do Senhor, porque você está passando uma luta. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos batalha. Vem na minha memória aqui agora o Espírito Santo falando ao meu coração. Segunda-feira foi culto de oração. E eu olhei para o grupo da família. E as pessoas, minhas irmãs, colocaram no grupo da família que minha mãe tinha ido para o hospital e tinha ficado internada e estava na sala amarela. Estava cheio de aparelho, não podia nem ficar ninguém. Eu disse, pai, dependendo do que minha mãe tem, eu vou para a tua casa. Eu vou te adorar. Eu vou te exaltar. E eu confio no Senhor. Então aqui eu vim para adorar o Senhor, louvar e engrandecer o Senhor. E enquanto eu adorava, enquanto eu louvava, o Senhor disse, você me adora e eu visito tua casa, eu visito tua família. E quando deu umas 10:30 da noite, já tinha notícia que a mãe já estava indo para casa. E tem muitas pessoas que se deixam abalar por causa de notícias, por causa de aflições, de luta, e disse, eu não vou porque eu estou passando uma luta, eu estou passando uma batalha, a minha casa está assim, meus filhos estão assim, mas depender do que depender, irmão, prioridade é Ele. Quando você prioriza Ele, Ele dá prioridade a você também. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada mulher que ontem estava lá na chácara do casal abençoado, Diaconisa e o diácono. As mulheres foram receber de Deus lá. Eu fico maravilhado quando vejo mulheres sedentas pela presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada mulher que foi lá ontem, com amor e carinho, e eu creio que foi extraordinário. Que Deus venha usar vocês, mulheres, poderosamente. Uma das mais pessoas que evangelizam são as mulheres. Muitas mulheres na Bíblia evangelizaram grandes homens de Deus. E eu creio que Deus levantará uma geração de mulheres aqui que vão ganhar filhos, esposos, vizinhos, parentes, através da palavra que Deus vai usar essa pessoa, através do testemunho. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor nesse ministério, através dos homens e através das mulheres de Deus que Deus colocou nesse lugar. Amém? Eu tenho um privilégio de ter uma vida abençoada. E eu creio que você também tem um privilégio de ter uma vida abençoada. E quem é que não quer ter uma vida abençoada? Todos nós desejamos e queremos ter uma vida abençoada. E nós sabemos que tem tantas pessoas ricas, mansões, pessoas poderosas, que são até ricos, mas não tem a presença como eu e você tem. Porque a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é a presença de Deus. Que adianta ter dinheiro e não ter presença. Que adianta ter riqueza e não ter presença. Que adianta ter carro e não ter presença. Que adianta ter mansão e não ter presença. Tudo na nossa vida é presença. E nós estamos iniciando hoje uma série chamada Uma Vida Abençoada. Diga assim, eu sou um servo de Deus ou uma serva de Deus abençoada. Porque a coisa mais preciosa você tem é a presença de Deus. Então você já é abençoado porque você tem a presença de Deus. Então, como eu estava dizendo a você, todos nós queremos ter uma vida abençoada. Para nós ter uma vida abençoada, nós precisamos viver princípios, obedecer princípios, andar em princípios, viver princípios.
Imagine o povo que vivia na escravidão do pecado lá no Egito, que a Bíblia muitas vezes fala fornalha de fogo. E Deus tira aquelas pessoas do Egito com mão forte. Hoje eu estou parecido com o meu pastor. Quem lembra que ele tinha uma camisa desse jeito? Estou parecido com ele. Meu pastor Hugo, um beijão bem grande para você, meu lindão de Jesus. É uma honra de parecer, por menos nas roupas, com o Senhor. Então, imagine Deus tirar uma geração do Egito para viver uma vida abençoada. Agora você imagine, irmão, o pessoal vivia no Egito e Deus tirou o povo do Egito para passar por onde? Imagina aí, para passar tirar o povo do Egito, o povo de Israel, e passar por onde? Pelo deserto. Você já imaginou e já pensou Deus tirar o povo do Egito e passar pelo deserto para abençoar o povo no deserto? Você já viveu, você já entendeu, você já compreendeu que mistério tão grande é esse? Só a total confiança de Deus e a fidelidade de Deus de estar no deserto e Deus abençoar. De estar num lugar que não tem água, num lugar que não só é só, num lugar que é só areia, e Deus abençoar o povo naquele lugar. O povo contemplava milagre todos os dias. Aquele povo tinha o privilégio de estar no Egito e faltar água, e Deus dava água. Faltava carne, Deus dava carne. E aquele povo tinha o privilégio de o maná cair do céu todos os dias. Isso é totalmente independência de Deus. A Bíblia fala, irmão, de princípios para nós viver uma vida abençoada. Nós sabemos que um dos primeiros princípios para viver uma vida abençoada é primeiro ter Deus no coração. Porque se você não tiver, se as pessoas não tiverem Deus no coração, não tem como ter vida abençoada. Jesus, ele fala lá em João 16:33, em mim tereis paz. Então o mundo não dá paz. Só Ele traz a verdadeira paz que nós precisamos. Mas há princípios para nós viver uma vida abençoada. E nós vamos reconhecer esses princípios hoje, através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Amém? Primeiro, para termos uma vida abençoada, temos que acreditar no princípio da primogenitura. É o primeiro. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele era o primogênito. Isso é, o que é que a Bíblia fala aqui no livro de Êxodo, que Deus diz a Moisés? Consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homem como animais, ele é o quê? Meu. E isso não servia só para homens e para animais. E se o princípios para nós vivermos uma vida abençoada, nós precisamos dar o primeiro a quem? A Deus. Imagine Deus tirando esse povo do Egito, e uma das primeiras palavras que Ele libera sobre o povo é o quê? Tudo que abrir a madre, o primogênito será meu. Isso é, o povo de Israel, eles não viviam como nós vivemos aqui hoje. Por exemplo, uns são advogados, outros são pedreiros, outros carpinteiros, outros trabalham em agricultura, outros são fiscais, outros encarregados, outros são técnicos,
outros são agrônomos, e em si, não importa qual é o seu trabalho, qual é a sua atividade. Mas o povo de Israel naquela época, eles viviam de criações de animais. Eles criavam gado, eles criavam ovelhas, eles criavam bode. E o que é que Deus disse para eles? Olha, você precisa seguir os princípios da primogenitura. Isso é, o que abrir a madre, ele será meu. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele foi àquela cruz do Calvário para nos resgatar como primogênito dos mortos. Então imagine você criar um animal e saber que aquele primeiro animal que sair, isso é macho, ele será do Senhor. O Senhor disse: o primeiro que abrir a madre, ele é meu, ele é meu. Ele é consagrado a mim. Mas o que é que acontece? Mas se o primeiro que nasceu, o primeiro macho que nascer, e ele for o primogênito, e se ele tiver defeito, e se ele for manco, e se ele tiver algum defeito, ele vai ser redimido. Isso é, se o primeiro que nascer era aleijado, era manco, tinha de direito aquele criador, aquele servo de Deus, aquele homem de Deus, ele redimir aquele primogênito. Isso é, ele tirava aquele que era aleijado, ele tirava aquele que tinha um defeito e ele redimia com outro. Assim é a nossa trajetória, irmão. Nós éramos pecadores, cheios de defeito, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu. Isso é, para nós não tínhamos jeito, mas Jesus veio e nos redimiu. Isso é, Ele tomou, quando Jesus foi àquela cruz, Ele nos redimiu. Isso é, Ele carregou as nossas culpas, os nossos pecados, Ele carregou todas as nossas iniquidades. E o que é que acontece? Ele nos redimiu. Então nós precisamos entender que para nós vivermos uma vida abençoada, nós precisamos dar o primeiro a Ele. Por que é que os antigos cristãos, eles iam o primeiro dia da semana para a sinagoga, para os templos? Sabe por quê? Porque o primeiro dia da semana é do Senhor. Por isso que você está aqui hoje, nesse domingo, porque esse domingo é o primeiro dia da semana. E você está priorizando Deus, porque tinha muitas coisas para você fazer, tinha muitas coisas para você, muitos lugares para você ir, mas você diz o quê? E você entende o quê? Que hoje é o primeiro dia da semana. Então o primeiro dia da semana é para quem? Para o Senhor. Então o primeiro dia da semana é para Ele. Então nós precisamos viver esses princípios para nós ter uma vida abençoada. É a prioridade. Não é deixar o Senhor, não é dizer bem assim: se der tempo eu vou. Se der tempo eu vou para a oração. Se der tempo eu vou para o culto. Se der tempo eu vou adorar. Se der tempo eu oro. Se der tempo eu leio a palavra. Não, Ele precisa ser primeiro em tudo que você precisa fazer. Ele não quer ser o segundo. Então quando Jesus ele tem um encontro com João Batista, que João Batista encontra Jesus, Jesus vem ao encontro de João Batista, o que é que João Batista diz para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o primogênito. Eis o que vai redimir Israel. Eis o que vai redimir os gentios.
Então nós precisamos entender que Jesus é o primogênito e que nos redimiu. Aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem alto aí. Lembre-se, a lei dizia que se o animal primogênito fosse puro, deveria ser sacrificado, mas se ele era impuro, tinha que ser redimido por um animal puro. Você pode entender isso aí? Jesus Cristo foi o primogênito de Deus e nasceu puro. Ele era o cordeiro puro, imaculado. Mas todos nós nascemos impuros, sendo Jesus sacrificado para nos redimir. Em Romanos 5, versículo 8 diz bem assim: mas Deus mostra o seu amor por nós, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por mim e por você. Deus entregou Jesus pela fé, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele não esperou para ver se seu primeiro, mudaríamos ou arrependeríamos para nos tornarmos dignos. Ele estabeleceu o princípio. As primeiras coisas, elas são do Senhor. Por isso que a Bíblia fala lá em Marcos 12, versículo 30, que diz assim, ó: pois amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento. Isso é, ele precisa ser o primeiro em todas as coisas que você precisa fazer. Colocar Deus em primeiro lugar significa manter nossas vidas livres da idolatria e de todas as suas formas. E a Bíblia fala em 1 João 5,21: filhinhos, cuidado com os ídolos. O ídolo é qualquer coisa que substitua o único e verdadeiro Deus em nossos corações. Assim como Gideão demoliu o altar de Baal, derrubou o poste de Azera, devemos arrancar de nossos corações qualquer coisa que diminua nossa devoção ou reverência a Deus. Como Gideão construiu um altar ao Senhor para substituir as imagens idólatras, devemos nos dedicar, como a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Segundo princípio para nós vivermos uma vida abençoada, temos que considerar que a primeira parte sempre será a que redime. Vou repetir de novo: temos que considerar que a primeira parte sempre será a que redime. Em Êxodo 13, versículo 12 diz bem assim, ó: dedicarás ao Senhor todos os primogênitos do ventre, também todos os primogênitos do gado que você possui, os machos pertencem ao Senhor. E quando a primeira porção é dada a Deus, todo o resto é redimido. Você já entendeu? Como é extraordinária essa mensagem? Eu vou repetir de novo para você entender. Quando a primeira porção é dada a Deus, todo o resto é redimido. Da mesma forma, e a igreja no início da semana é uma forma de dar ao Senhor o primeiro de nosso tempo. Não só o primogênito pertence a Deus, mas também as primícias. Êxodo 23, 19, lemos: trarás à casa do Senhor teu Deus o melhor das tuas primícias. Este versículo vai ainda mais longe e diz que o que Deus quer é o primeiro dos primeiros frutos. Isso significa que o último dos primeiros frutos não é aceitável. Não é a 10ª parte das primícias, é a primeira porção de suas
primícias. Você já entendeu, meu irmão, que um dos princípios para nós vivermos uma vida abençoada é nós entender que para vivermos uma vida abençoada, nós precisamos priorizar o Senhor. Já pensou, você trabalhar o mês todinho, e você dizer bem assim, se sobrar alguma coisa hoje, ou esse mês, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer o que eu devo, vou pagar o que eu devo, e a última parte que eu vou dar é do Senhor. Você já pensou você ter uma colheita que Deus abençoa você tremendamente, e você colher aquela colheita, e você colher aquela safra que Deus cuidou, que Deus abençoou, para você ser abençoado, e você dizer bem assim: os frutos melhores eu vou vender, agora se sobrar uns frutos eu vou dar ao Senhor, e se for uns frutos de segunda ou de terceira, eu vou dar a quem? Ao Senhor. Você já pensou, você já entendeu, irmão? Os princípios que nós precisamos entender na nossa mente para nós termos uma vida abençoada. E se você entender, e se você for compreender, sempre os nossos pastores aqui, pastor Hugo, pastor Alexandre, eles sempre foram retrancados, às vezes, e nós aprendemos com ele muitas coisas sobre isso, sobre falar da responsabilidade de dízimo e ofertas, porque eles sempre foram um pouco retrancados, sabendo o que é os princípios, e até muitas vezes nós se sentimos retrancados, às vezes, de falar sobre ofertas, sobre dízimo e sobre primícias. E eu louvo a Deus, irmão, de eu não ser pesado para a obra, porque eu tenho um trabalho, e o salário que eu ganho dá para manter a minha vida, dá para manter a minha família, e graças a Deus ainda sobra. E eu não quero ser pesado para a obra, para dizer, eu quero receber um salário da obra, eu não recebo salário. E não exijo. E não é de dizer que eu não tenho direito de receber, mas eu não quero ser pesado para a obra. Mas nós precisamos entender que um dos princípios para mim e para você ser abençoado é nós dar a primeira parte a quem? Ao Senhor. Porque Ele não quer terceiro, Ele não quer quarto, Ele quer primeiro. Imagine, quando Deus falou ao povo de Israel e diz: a primeira cidade que vocês vão destruir será Jericó. A primeira cidade será Jericó. E vocês vão lá e destruam a cidade. Mas é o que é que Deus diz àquele povo? Mas os despojos da primeira cidade que vocês vão destruir, o despojo, o ouro, a prata, e os despojos vai ser da casa de quem? Do Senhor. O que é que Deus está dizendo àquele povo? Porque Deus sabia que o povo ia destruir várias nações para o povo de Israel chegar até Canaã. Mas Deus não disse, quando for a oitava, quando for a nona, quando for a décima, quando for a quinta, quando for a sexta, vocês vão trazer o despojo para a casa do tesouro. Mas não, irmão. Deus diz o quê? Traga os despojos da primeira cidade que vocês vão destruir para a casa do Senhor. Isso é, a primeira cidade, os primeiros despojos, a primeira parte é de quem? É minha. E o povo de Israel foi até lá, irmão, e destruiu Jericó. Mas o que foi que aconteceu? A palavra de Deus disse, era o quê? Que os primeiros despojos da cidade de Jericó seria do Senhor. Mas teve um engraçadinho lá, chamado Acã, que escutou a palavra
que escutou a fala do Senhor, escutou a direção do Senhor, e o que foi que aconteceu? Ele roubou os despojos do Senhor. E ele trouxe maldição para toda Israel. Por causa que ele roubou os despojos que era para ser do Senhor. E para quem não conhece a história de Acã, você vai lá em Josué capítulo 7, do 1 ao 26, você vai conhecer a história todinha da história de Acã. E o que foi que aconteceu com Acã, irmão? E o que aconteceu com o povo de Israel? Aquela maldição que Acã trouxe para Israel, porque eles pegou os despojos que era para ser do Senhor. E o que foi que aconteceu? Pelo seu pecado. O que foi que ele fez? Ele chegou lá e pegou uma capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 moedas de pratas. O que foi que ele disse? Pegou lá. Ele disse: ninguém está vendo, ninguém está sabendo que eu estou pegando. O que foi que ele pegou? Pegou aqueles despojos que era para ser do Senhor, e ele escondeu aonde? Dentro da sua tenda. Cavou um buraco e ó. Foi que ele disse: ninguém viu, ninguém tirou foto, não tem nenhuma imagem. Eu vou me dar bem porque é a primeira cidade, vai ser muito dinheiro, e eu vou se dar bem. Mas o que foi que aconteceu, irmão? Não deu certo para Acã. O povo de Israel foi para a cidade de Ai, destruir a cidade de Ai, e correu, e os soldados de lá correram, e Josué se prostrou no chão e disse: Senhor, e o Senhor disse: levanta, porque Israel está em pecado. Tem alguém no meio do povo, um maldito no meio do povo. Foi o que aconteceu? Descobriram que Acã, com a sua esperteza, com a sua desobediência, colocou a vida de muitas pessoas de Israel em risco. Mas sabe qual foi o pago de Acã? Foi que Deus mandou dizer: como ele desobedeceu, como ele foi infiel, como ele não obedeceu a palavra, pega ele, a sua família, os seus animais, coloca no meio do povo e faz o quê? Apedreja todos. Isso é porque era do Senhor, irmão. A primeira parte era do Senhor. Você está entendendo o princípio de viver uma vida abençoada? Se a primeira parte é do Senhor, como é que você vai dar em último? Se der, eu dou. Nós precisamos viver isso, irmão. Nós precisamos entender isso. Vamos lá. Abra aí Provérbios capítulo 3, versículo 9. Primeiro só o 9. Devemos sempre dar primeiro para a casa de Deus. E é um aspecto do princípio das primícias que precisamos entender. E é por isso que Provérbio 3 fala bem assim, ó. Eu vou sair até do meio para você ver, ó. Nota aí. O que é que a Bíblia nos ensina? Honra a quem? Irmão, e é uma questão de honra. E é uma questão de fidelidade. Você já entendeu a profundidade que tem essa palavra? O que é que a Bíblia diz? Honra quem? Com o seu amor, com a sua fidelidade, com a sua gratidão, com o seu amor. É isso? É isso que a Bíblia está dizendo? O que é que a Bíblia está dizendo? Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua o quê? Tu está entendendo o que é que a Bíblia está nos ensinando? Que você devolver, que você entregar,
de você dizimar, de você ofertar, de você entregar. A Bíblia diz que você está honrando a quem? Ao Senhor. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou fazer 14 anos de convertido, que eu entreguei minha vida a Jesus, e eu sou abençoado, e Deus me abençoa tremendamente. Mas sabe por quê? Porque eu tenho uma agenda lá na empresa, e toda vez, quando começa o ano, eu noto todo mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Acho que Mike já viu, Brenda já viu, acho que eles já viram na minha. Você já viu, já, Mike? Você também já viu, Brenda? Eu tenho uma agenda lá, que eu faço minhas contas todo mês. Todo mês eu faço minhas contas, mês de janeiro, mês de julho entrou agora. Eu faço minha listinha lá, e sabe qual é o primeiro nome que eu coloco para pagar, para entregar, para devolver? Sabe o que é? É o meu dízimo, irmão. Sabe por quê? Porque é uma questão de honra. E eu volto a dizer a vocês, é uma questão de honra. Isso é, você está honrando a Deus e Deus vai te honrar. Você está devolvendo a Deus e Deus já está te abençoando. Presbítero, mas a Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primeiras partes de toda a tua renda. E depois que fazer isso, o que é que acontece na minha e na sua vida? A resposta está no versículo 10, coloca aí, Enio. E quando você honra ao Senhor, o que é que a Bíblia diz, ó? E sim encherão os teus quê? Abundantemente. E transbordarão de mosto os teus. É confiar, irmão. É você entregar e você dizer bem assim: eu confio, eu vou entregar, porque eu confio. Eu vou entregar, não é dizer bem assim, não, eu vou pagar minhas contas todinha e depois eu entrego do Senhor. Não, irmão, é honrar o Senhor, é a sua fidelidade com o Senhor, não é a sua fidelidade com o presbítero, não, a sua fidelidade com o Senhor. O presbítero não ganha salário, não. E até o nosso pastor Hugo passou aqui quantos anos aqui, deixou toda a responsabilidade com todos nós, e ele também não recebia o salário. Não é que ele merecia o salário, mas é nós entender que é um princípio para nós viver uma vida abençoada, irmão, que é nós devolvemos. Quantas pessoas não já veio aqui para frente, irmão, sem emprego, as portas fechadas, e quantas vezes nós chamamos aqui na frente, faz uma fidelidade com o Senhor, chega aqui e diz: Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser fiel à tua casa. É viver, irmão, o extraordinário de Deus. Aleluia. O dízimo pertence a Deus, os primogênitos pertencem a Deus, e as primícias pertencem a Deus. E há uma lição para nós em tudo isso. Quando damos algo, Deus está olhando para o nosso coração. E quando damos a primeira de nossas primícias, ou o nosso dízimo, Deus receberá e respeita essa oferta. O dízimo é o nosso primeiro fruto. O dízimo tem de vir primeiro. A Bíblia é muito clara sobre isso. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem? São de quem? Santas são a quem? Ao Senhor. Assim como o primogênito e as primícias pertencem a Deus,
o dízimo também pertence a ele. E assim como os outros dois, o dízimo também deve vir primeiro. Esta é a essência da mensagem de Paulo em Romanos 11:16, que diz assim: se as primícias são santas, também o restante da missa é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Eu me lembro, irmão, que eu trabalho na Special Fruit, pela honra e glória do Senhor. Eu sou supervisor diário. E eu também vendo umas coisas por fora para render o din-din. Eu lembro que uma vez chegou um rapaz lá em casa e ele disse bem assim: Barbosa, eu trouxe um carro aqui para você ver esse carro. E ele parou aquela S10 que eu tenho hoje em casa. Quando ele parou o carro lá na minha frente, eu disse: meu Deus do céu, onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar um carro desse? Tu trouxe esse carro para quê, filho de Deus? Ele disse: eu trouxe para você me comprar. Aí eu disse: só Deus mesmo para me dar um carro desse aí. Aí eu disse: mas não custa nada eu olhar o carro. Eu fui lá, olhei o carro. Ele disse: quer dar uma volta? Eu digo: não, não quero nem dar uma volta, eu só quero ver o carro. Irmão, não tinha dinheiro para comprar esse carro. Aí ele disse: pense direitinho, porque eu lhe vendo, você veja aí e depois você me conversa comigo. Aí eu tinha uma Saveiro. Aí eu disse: eu tenho de vender a Saveiro, eu tenho de vender um terreno para juntar o dinheiro para dar entrada desse homem. E o resto, como é que eu faço? Ainda fui na rua procurar uns carros velhos lá. Por isso que tem muitas horas na sua vida que você tem de escutar a sua mulher. Aí a mulher disse bem assim: você vai procurar o carro velho, você tem que comprar aquele que é novo. Aí eu disse: você vai me ajudar a pagar o carro? Porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro. Eu falei: deixei. Ela: mas Deus pode fazer isso aí. Quando eu cheguei na segunda-feira, irmão, o cara que tinha me vendido a Saveiro, eu tinha comprado aquela Saveiro por 35 mil. Veja bem, eu tinha comprado por 35 mil. O cara chegou na segunda-feira, o mesmo dono desse carro, ele disse bem assim: eu te compro esse carro, tu quer me vender esse carro? Aí eu disse: eu lhe vendo. Ele disse: eu dou 50 mil nesse carro. Eu tinha comprado ele por 35 mil. Ele disse: eu te dou 50. Eu digo: me dê 55. Ele disse: rapaz, eu te vendi por 35, estou te dando 50 e tu não quer os 50. Eu digo: me dê 55. Aí ele disse bem assim: dou 50. Eu digo: mas para eu comprar outro carro, eu tenho de vender esse carro e tenho de vender o terreno. Ele disse: eu também compro o terreno. Quanto é o terreno? Eu digo: o terreno eu comprei por 20 mil. Ele disse: tire 2 mil que eu compro, tire 2 mil do carro que eu compro o terreno e o carro. Quanto é o carro? Ah, o terreno. Eu disse: o terreno eu te dou por 22 mil, ganho 2 mil, e o carro eu te dou por 48, sai por 70 mil. Ele disse: o carro e o terreno é meu. Para quem não tinha nada, já estava com 70. Saí de férias, recebi meu décimo, botei, foi para 80. Chamei o cara para conversar. O carro era da irmã dele, que a irmã dele tinha engravidado e o carro já estava grande para ela, ela queria comprar um carro pequeno. Botei o carro é 124 mil. Eu digo: rapaz, de 80 para 124, faz a conta aí para mim, dá conta.
Falta 40, né? 44, né? Eu digo, e agora? E se eu der a entrada, como é que tu faz aí? Irmão, quando Deus está no negócio, porque geralmente quem quer vender o carro, ele diz bem assim, não, você me dá tanto e nós vamos para o banco financiar o resto e você fica pagando. Aí você dá 20, aí financia, mas vai pagar 40. Aí ele disse, é a você? É a você, diga quanto você pode me dar por mês. Você me dá ele pediu 100 mil de entrada. Eu digo, não, só tenho 88. Aí ele disse, eu vou falar com ela para ela tirar 8 mil do carro, para ficar 116 mil para você. Pagando, sabe quanto por mês? R$1.070. Sem assinar nenhum papel, sem ir no fórum, sem financiar, sem nada. Fiquei devendo 32 mil reais a ele. Ela tirou 8 mil do carro. E eu fiquei pagando R$1.070 por mês. Sem nenhum real de juro. Sem assinar a promissória. E eu quero te dizer, o mês que vem, eu termino de pagar o restante que eu estava devendo. Por isso que eu digo, irmão, seja fiel no pouco, porque Deus te coloca sobre o muito. Às vezes você vê eu trazendo uma palavra dessa para o seu coração, mas é para destravar você. Ah, mas presbítero, mas eu sou abençoado, irmão. Você não sabe o que é transbordar, não. A Bíblia diz, e transbordarão de mosto os teus largares. Isso é, você está sendo abençoado, sem dizimar, sem devolver a primeira parte. Dá para tu ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Mas aí o inimigo vem lá e diz, não dá, vai fazer falta. Ei, não faz. Tem 13 anos que eu dizimo na casa do Senhor e nunca faltou. E lá, ele é o primeiro na minha lista. Ó, o Espírito Santo aqui pediu para eu falar. Marcel, vem aqui para frente, por favor. Quem conhece a história desse homem aqui? Perdeu os dentes usando crack, maconha, cocaína, mas se converteu ao Senhor. Ele trabalha comigo, ele ganha um salário mínimo e ganha uma gratificação por fora que nós colocamos, porque ele conserta os motorzinhos lá. Teve mês, teve tempo que ele tinha 6 filhos dentro de casa. 6, não era só um não era só 2, não era 3 não, era 6. O que é 6 filhos dentro de casa e você? Para alimentar, para botar na escola, para dar comida, para ensinar, para fazer tudo. Nesse tempo eu era tesoureiro da igreja aqui. Todo mês ele colocava o dízimo dele. 6 filhos dentro de casa, ganhando um salário mínimo. Mas todo mês ele dava o dízimo ao Senhor. Aí você acha que Deus não recompensa não, irmão? Você acha que Deus não recompensa não? Daqui uns dias nós vamos fazer um culto de ação de graça lá na nova casa que Deus está fazendo para ele. Não é a diaconisa, não é o diácono, não é o presbítero. Aí é Deus que colocou no coração da igreja para abençoar ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. E todos vocês vão estar convidados, porque ontem nós terminamos a desempena da casa dele. E os irmãos lá, e as pessoas lá da empresa que trabalham comigo lá, eles, presbíteros, estão fazendo uma casa ou uma mansão para ele. Então, irmão, eu queria que você
guardasse essa fidelidade no seu coração. Quem te honra é Deus, quem te abençoa é Deus, quem te dá é Deus, quem faz na tua vida é Deus, e quem fez na vida desse homem aqui e está fazendo. Não é mérito meu nem da igreja, o mérito é de Deus, porque Ele honra os que honram, Ele abençoa aqueles que confiam nele. Ele tinha 6 filhos, tem 6 filhos, e ele vivia só com salário, mas todo mês ele dava o do Senhor. Obrigado, meu lindão, que Deus abençoe sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, eu sei como você está vivendo, mas eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Eu tenho certeza que você quer ter uma vida abençoada, mas para você ter uma vida abençoada, você tem de entender e viver os princípios de Deus. Eu digo a meus filhos direto lá em casa: recebeu, devolve o Senhor. E isso é para nós ensinar de geração em geração, irmão. Porque você quer ser abençoado, você também quer abençoar seus filhos. É princípios que nós precisamos viver. E tem pessoas, irmão, que não conhecem a Bíblia, não vivem a palavra e não seguem os princípios que nós seguimos. E eles reconhecem de dar o seu dízimo. E nem crente é, nem serve a Deus, mas reconhece. E Deus abençoa, irmão. Então, que a fidelidade de Deus ela venha enlargar no seu coração. Amém? Se ponha de pé. Aí às vezes, irmão, às vezes você deixa de abençoar ainda, muitas vezes, porque você também não abençoa os outros. Eu deixei de ir buscando, deixei de passear dia de sábado, para ir lá na casa do Marcel ajudar ele. E às vezes você tem, irmão, e às vezes você não abençoa a vida do irmão. Às vezes você tem sobrando, mas você diz: está sobrando é meu. Mas você precisa entender os princípios. Sabe por quê? A Bíblia diz que é melhor dar. Você está entendendo o que é que a Bíblia diz? É melhor dar do que receber. É melhor o quê? Dar do que receber. Então nessa noite eu queria que você entendesse no seu íntimo, no seu coração, para você viver uma vida abençoada, você precisa viver os princípios de Deus. A sua adoração tem de ser primeira, a buscar a Deus tem de ser primeira, a fidelidade a Deus tem de ser primeiro. Primeiro é o Senhor. Ó, escuta aqui. Sabe como é? Eu e a diaconisa Fábia, nós faz nossas programação os finais de semana. As pessoas convidam nós para ir para um canto. As pessoas convidam, eu recebo convite para ir para os cantos, festas, as casonas grandes, essas coisas. Mas quando faz o convite, sabe o que é que eu e ela diz? Vamos olhar a programação da igreja, o que é que tem. Se tiver programação da igreja, irmão, eu não deixo de vir para a igreja para ir para outro canto, não. Quantas vezes eu deixei de ganhar hora extra lá na empresa para ficar até 7 horas e ganhar. E olha que minhas horas extras não é baratinho, não. Mas tem culto de oração, eu vou para o culto de oração. Tem culto de casais, vou não. Pode ser festa na família, pode ser o que for, mas eu venho para o encontro de casais. Prioridade é colocar Ele em primeiro lugar, irmão. É quando você for fazer sua agenda, você olhar primeiro e dizer bem assim: a agenda da igreja é o que aqui? É o que?
Senhor. Prioriza Deus na tua vida, que tu vai ver o que é que Deus vai fazer na tua casa. Prioriza Deus para tu ver o que é que Deus vai fazer na tua família. Prioriza Deus para você viver o extraordinário de Deus. Diga assim: Senhor. Diga: Senhor, eu quero viver esses princípios. Eu quero viver essa fidelidade. Senhor, eu quero viver uma vida abençoada. Senhor, eu quero viver o extraordinário. Diga assim: Senhor, destrava a mesquinha. Destrava aquilo que estava travando as minhas finanças. Senhor, abre meu coração, Senhor, para ser fiel ao Senhor nos pequenos e grandes detalhes. Papai, eu quero viver uma vida abençoada na tua presença, nos teus princípios, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.